para todos nós, né? Hoje está um dia gostoso, né? Um dia de sol bem tranquilo, não muito calor. Então sejam muito bem-vindos, quem estiver ali fora pode ir entrando. Muito bem, irmãos, sejam muito bem-vindos. E hoje nós estamos continuando, então, a nossa EBD, que ficou interrompida aí por 15 dias por conta da Páscoa, né? Teve a celebração de Páscoa na semana passada, então nós interrompemos a programação e agora nós estamos retomando. Eu já vou começar aqui fazendo uma pergunta aqui para vocês. Vocês lembram do que foi falado na última aula da EBD? Quem lembra do que foi falado na última aula da EBD? 15 dias atrás, oi? Sobre? Isso mesmo. O tema era esse, né? O adversário, né? O diabo. O que vocês lembram sobre o diabo? O que ele era? O que ele foi no início? Ele era o diabo no início? Hã? Não era, né? Ele era o quê? Ele era um anjo de luz. Ele estava na presença de Deus. Ele estava em comunhão com Deus. E ele se rebelou. E por isso ele caiu, certo? Ele se rebelou e ele caiu. Um detalhe importante do que foi passado na aula também é... Hoje ele é o inimigo de Deus, é o inimigo dos homens, certo? Mas ele não deve ser nem subestimado e nem superestimado. Ele tem que ser colocado no seu devido lugar, certo? Isso é importante, e a Bíblia explica isso, a Bíblia ensina acerca disso, né? Ele não tem o mesmo poder de Deus, por exemplo. Ele não é onipresente, ele não é onisciente, ele não é. Não é? Mas ele tem poderes, porém eles são poderes limitados. E ele está debaixo da autoridade de Deus. É Deus quem decide tudo. E Deus permite, sim, hoje, a ação do diabo. Permite. Faz parte do plano de Deus. Mas ele tem um poder limitado. Tá bom? Lembrando disso, e mais uma perguntinha. Foi dada uma aplicação aqui no final da aula para vocês. Como podemos resistir às investidas do diabo? 2 textos, Efésios 6, de 10 a 18, e Tiago 4, 7. Quem leu? Tudo bem. Espero que quem tenha tido a oportunidade tenha lido, tá bom? Se não, leia. Efésios 6, de 10 a 18, e Tiago 4, 7. Ok? Muito bem, mas estamos hoje retomando a aula. Estamos retomando esse mesmo tema, nós vamos continuar nesse tema. E antes da gente começar a aula, para captar a mensagem de hoje, eu vou pedir para a Kátia passar um videozinho aqui para nós. Gostaria que vocês prestassem atenção nesse trecho desse vídeo. Vamos lá. Por que vens à minha presença, acusador? Este é o homem. Sim, eu sei que é o homem. Qual a acusação? Ele é réu de juízo, pois pecou desde o princípio. Quais as provas? O que tens contra ele? Era para ele estar no jardim do Éden, mas foi expulso por desobediência.
e até os dias de hoje continua a desobedecer. Ele tem cometido pecado contra os homens e contra ti, ó Supremo Juiz, pois só tu és Deus e Senhor. Eu mesmo reconheço isso e estremeço. Agora este não faz caso algum de ti. Diante das provas, qual o direito que você tem sobre ele? De matá-lo e destruí-lo para sempre. O que diz a tua lei? Não matarás, não roubarás, não mentirás, não adulterarás. Tudo isso ele tem cometido. O que eu quero, ele faz. E nesses últimos dias está cada vez pior, se entregando às paixões da carne. Por isso, não há esperança para ele. E o réu? O que tens a dizer? Como você se declara? Culpado, pequei contra a tua lei. Sou digno de morte eterna. Não há ninguém por você? Ninguém por você? Até aqui só, tá bom? Mas vocês conseguiram pegar um pouquinho do que está sendo falado aqui? Conseguiram pegar o cenário? Um tribunal, né? Uma encenação de um tribunal, onde tem um juiz supremo ali, que seria Deus, um réu, o homem, e um acusador. Não é? Tudo bem? Vocês conseguiram pegar um pouquinho do que foi falado ali nas acusações? Que ele peca, que ele deveria estar no jardim do Éden, mas não está. Que ele vem pecando desde o princípio. Ele faz tudo o que eu quero. Ele não obedece à sua lei. Não é? Está cada vez pior. É digno de morte eterna. Aí o juiz pergunta, que direito você tem sobre ele? Ele fala, eu tenho o direito de matá-lo e de destruí-lo para sempre. E aí vai, né? Então, o que é isso que a gente está vendo ali? É justamente aquilo que Satanás faz contra você, eu também, né? Ele vive para acusar, ele vive para procurar meios de destruir. É isso que nós vamos ver hoje aqui, tá bom? Giovanni, você pode ser hoje o meu leitor oficial, por favor? Tá? Deixa um microfone também para quem quiser se manifestar, mas eu vou pedir para você ser o meu leitor hoje oficial. Eu gostaria que desde já vocês deixassem as Bíblias abertas. Hoje nós vamos viajar pela Bíblia bastante. E eu vou pedir para o Giovanni também orar por nós, Giovanni, no início dessa aula, por favor. Pai, mais uma vez, diante da Tua presença, vamos abrir a Tua palavra e queremos dela aprender, ó Pai. Então vem, nos ensina, nos mostra, segundo o Teu querer, o que precisamos aprender nessa manhã. Que os pensamentos humanos parem aqui e que a Tua palavra, Pai, que é verdadeira, que é eficaz, que é única, possa preencher todos os nossos conhecimentos neste momento. Usa o Fábio, usa cada um de nós, e te louvamos por podermos estar mais uma vez com as portas abertas, podendo aprender do Senhor. No nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, continuando então a aula que foi ministrada há 15 dias atrás, hoje nós vamos falar de 3 características básicas de Satanás. Tá? Primeiro, o caráter pecaminoso dele, né? A gente aprendeu um pouquinho na aula passada da história dele, né? Quem ele foi, o que ele se tornou, enfim, né? Os poderes dele, até onde vão, os limites. Hoje a gente vai entender um pouquinho o caráter pecaminoso
em primeiro lugar. Em segundo lugar, as estratégias que Satanás usa contra o homem, tá? E também o destino dele. O que vai acontecer com ele no final? Tá bom? Vamos trabalhar em cima disso daí hoje. Então, introduzindo, nosso grande adversário é Satanás. Não há dúvidas quanto a isso. Lembrando que, vamos pegar de novo lá no início do curso, quais são, de fato, os 3 adversários nossos? Primeiro, o carne. Segundo, o mundo. E terceiro, Satanás. São 3 adversários, tá? A carne, o mundo e Satanás. Esses 3 adversários atuam contra nós. Pode ser separadamente ou coletivamente. Isso vai depender da situação, tá? Mas eles atuam o tempo todo. Aqui hoje falando, o nosso grande adversário é Satanás. Já está derrotado e sentenciado, isso é importante. Opa! Porém, ele continua vivo e ativo. Usa todas as formas e armas para nos atingir. Tá? Então, esse aqui é um esboço da nossa aula. Tenta levar consigo o maior número de pessoas, é o que ele quer. E, por fim, o martelo de Deus ainda não foi batido. Vocês vão entender o que é isso. O martelo de Deus ainda não foi batido, ou seja, Deus ainda permite que Satanás haja. Mas vai chegar um momento que Deus vai bater o martelo e dizer, basta. Tá bom? Isso vai acontecer. Muito bem. A pecaminosidade de Satanás. A gente está falando, então, do caráter de Satanás e como a pecaminosidade dele é revelada na Bíblia. Então, nós vamos viajar um pouquinho a partir de agora pela Bíblia. E nós vamos entender o caráter pecaminoso de Satanás e como ele age quando ele age. Tá? Ele é um ser pessoal, isso já foi falado também, ele era um anjo, ele é um anjo ainda, né? Ele possui intelecto, ele possui raciocínio, vontade, desejos, emoções, perspicácia, sutileza, ele sabe fazer as coisas do jeito dele, né? Porém, tudo voltado para o mal. E todas as suas capacidades, como eu disse, estão voltadas para o mal, nunca para o bem. Ele é a personificação plena do mal, tá bom? Falando então do caráter de Satanás, né, começando um pouquinho sobre esse assunto, eu gostaria que vocês abrissem em 1 João 3, 8. 1 João 3, 8. Eu vou pedir para o Giovanni ler esse trecho de 1 João. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então veja o primeiro detalhe do caráter de Satanás. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio, né? Quer dizer, a carreira dele é o quê? Pecar, né? E aquele que pratica o pecado, é interessante isso, João ressalta, aquele que pratica, ou seja, aquele que vive pecando e faz porque quer, enfim, ele é similar, semelhante, é do diabo, né? Para isso o Filho de Deus se manifestou, para quê? Para destruir as obras do diabo. Então, por isso que Jesus também veio, ok? Então, primeiro detalhe do caráter de Satanás, ele peca desde o princípio. Segundo ponto, Isaías 14. Vamos abrir Isaías 14. A partir do verso 12. Isaías 14. A partir do verso 12.
Ler 12 até o 16? Ou Pode ler até o 16. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada? Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações? Você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Mas às profundidades do Sheol você será levado, irá ao fundo do abismo. Os que olham para você admiram-se da sua situação, e a seu respeito ponderam, é esse o homem que fazia tremer a terra, abalava os reinos? Neste momento aqui do texto, vamos nos atentar ao versículo 12. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Detalhe importante aqui, então, que a gente tem que observar também do caráter de Satanás. Ele tem a habilidade de debilitar e destruir as nações, né? Ou seja, ele não age só individualmente, ele age coletivamente, né? Ele subjuga as nações, ele subjuga os povos. Isso é um detalhe do caráter de Satanás e tudo isso é permitido por Deus, tá? Então ele é um subjugador de nações e de povos, ele transtorna as nações. Apocalipse 20. Vamos abrir Apocalipse 20. Tudo certo? Causador de guerras na terra. Satanás é causador de guerras na terra. Pode ler, Giovanni. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Versículo 7. Quando terminar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. E versículo 8. E o 8. E sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. Um outro detalhe, então, aqui do caráter de Satanás, ele incita as nações à guerra, né? Ele leva as nações à guerra, ele leva as nações ao combate, ele é causador de guerras, tá? Ele é o causador de guerras. Satanás tem essa característica no seu caráter, subjugar nações, causar as guerras. Mais uma. João 13, 2. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Isso. E leia também o versículo... Quer ver aqui? Eu vou passar para você. Leia também o versículo 27. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você estava para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Olha que interessante esse trecho do Evangelho. Em João 13, 2, diz que durante ali a ceia, né, a Santa Ceia, Satanás induziu Judas à traição. E logo depois, Satanás ele entrou em Judas, ele possuiu Judas. Então, um outro detalhe do caráter de Satanás, ele tem poder para possuir, né? Ele possui. Aqui no caso Judas, mas ele possui pessoas, tá? Mais uma. Lucas 8, 12. As que caíram à beira do caminho são os que o ouvem. Então, Desculpa, Giovanni, começa pelo 11, porque está falando do significado da parábola, ali a 11 e a 12, por favor. tá. Esse é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que o ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração,
para que não creiam e não sejam salvos. Que interessante, né? Jesus falando, explicando sobre a parábola da semeadura, né? A semente é lançada. E aqui diz no versículo 12 que algumas caíram à beira do caminho e estas sementes à beira do caminho representam o quê? A situação daqueles que ouvem e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração para que não creiam e não sejam salvos. Ou seja, há sim uma ação contínua de Satanás para impedir a salvação de pessoas. Contínua, para impedir a salvação de pessoas. Então, mais um detalhe da característica de Satanás. Ele busca incessantemente e luta contra a salvação das pessoas. Ok? O que a gente já viu até aqui, ó? Que ele é um ser que peca desde o princípio. Ele tem o poder e a habilidade de subjugar nações, transtornar nações. Ele é causador de guerras. Ele tem a capacidade de possuir pessoas e ele tem a capacidade de lutar contra a conversão e a salvação das pessoas. Tá? Vamos lá, continuando. 1 Crônicas 21, 1. Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Quando eu disse que Satanás subjuga nações, não é? Aqui no caso específico de Israel, que, considerando o Antigo Testamento, era o povo escolhido de Deus, a nação estabelecida por Deus na terra, né? Conforme o Antigo Testamento, ele insurge-se contra Israel também. Tá? Ele insurge-se contra Israel também. Nesse caso aqui, olha, é uma questão sobre um recenseamento, né, que Davi, o rei Davi, decidiu fazer, né, e que Deus havia dito para não fazer. Mas Davi desobedeceu uma ordem de Deus e fez. Aí diz, Satanás levantou-se contra Israel, o que ele fez? Ele simplesmente incitou o rei de Israel a pecar. Né? Israel sofria as consequências do seu pecado, ou seja, Satanás insurgiu-se e continua insurgindo-se também contra a nação de Israel. E por fim, ele insurge-se contra a igreja. Mateus 16, 18. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Aqui Jesus dizendo então para Pedro, né? Pegando do 17, quando Jesus diz, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Que revelação? De que Jesus é o Messias. Né? Jesus é o Filho de Deus, essa revelação vem dos céus, e ele fala, feliz é você, Simão, e eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Quando Jesus está dizendo isso, então, a gente pode daí extrair duas informações importantes. Primeiro, que haverá sim uma guerra entre o inferno e a igreja, e existe até hoje essa guerra, né? E Jesus diz, porém, que o inferno não vai sobrepor, não vai prevalecer sobre a igreja. As portas do Hades não poderão vencê-la. Olha que interessante. Satanás, ele subjuga as nações da terra. Até Israel, ele teve em determinados momentos essa capacidade. Porém, a igreja não. A igreja não. Jesus fala, as portas do Hades não poderão vencê-la, ou seja, a igreja nunca poderá ser subjugada por Satanás. Ela poderá ser perseguida? Sim. Ela poderá ser oprimida? Sim. Como acontece até hoje. Ele poderá influenciar negativamente as igrejas? Pode. Igrejas que eu digo, congregações, né?
Mas pode influenciar negativamente a igreja? Também pode, mas ele não vai prevalecer. Contra a igreja ele não vai prevalecer. Tá bom? Então, dentro do caráter de Satanás, a gente pode aí resumir 7 coisas. Ele peca desde o princípio, o caráter dele é exclusivamente de pecar, subjuga nações, causa guerras na terra, possui pessoas, induz pessoas ao pecado, luta contra a conversão dos seres humanos, dos homens em geral, ele luta contra essa conversão, ele insurge-se inclusive contra Israel, e ele combate, ele luta contra a própria igreja, mas contra a igreja ele não prevalece. Amém? Tá bom? Até aqui, tudo bem, pessoal? Alguma pergunta? Tudo tranquilo? Oi, Fernando? Você falou que contra a igreja ele não vai prevalecer. E algum dia ele vai prevalecer sobre Israel ou também? Não, quando eu falo que ele chegou a prevalecer em determinados momentos da história, Israel, por exemplo, sofreu a diáspora no ano 70. Os israelitas foram obrigados a se espalhar pelo mundo. Por quê? Pecado. Sempre o caso de Israel é pecado e consequência de pecado. Deus falava para Israel: bênçãos para a obediência, maldições para o pecado de vocês. E segue. Né? A influência de Satanás vinha junto. Nesse caso aqui, até o texto diz claramente que ele induziu o rei Davi a pecar. Israel sofreu as consequências disso. Tá? Mas Deus também tem um propósito especial sobre a nação de Israel. Ele trata de forma diferente. Né? Apesar de Satanás, muitas vezes, conseguir subjugar a nação. Mas Deus tem um propósito específico para Israel. Tá bom? Por isso que foi falado até de forma separada aqui. Tá? Mais alguém? Fala, Elias. Eu acho que vale a pena olhar para tudo isso e perceber que ele, desde o princípio e até o fim do tempo, ele vai estar agindo, né? Mas uma das coisas que me chama a atenção aí é a respeito de tudo aquilo que ele faz em relação à conversão de pessoas. E como isso é notório quando estamos pregando a palavra, quando isso é notório quando estamos falando a respeito de Deus para uma pessoa, onde ela entende a princípio a palavra, mas virou as costas, ela já nem lembra mais, esquece do que a palavra pode fazer, transformar. Então, eu quero dizer que é sensível para muitos de nós a ação desse inimigo. E eu posso afirmar também que ele não vai prevalecer contra nada, porque ele já está julgado, ele vai para o inferno e vai ficar trancado. Mas as ações dele aqui, com os seus demônios, é visível e sentida por nós quando percebemos as lutas são grandes. Tá? Quando você está na ação, levando a palavra, a guerra, você percebe a guerra, né? Percebe isso, né? Quando você está levando a palavra. E outra, olhando hoje para a história do mundo, né, as nações, tudo que está acontecendo, sem dúvida, a mão de Satanás está sobre tudo isso. Sim, isso mesmo. Mas vou lembrar mais uma vez aqui, nós não devemos subestimar e nem superestimar Satanás, tá bom? Ele tem os seus limites. E como disse até o Elias, estão bem determinados por Deus, bem delineados, no tempo oportuno tudo vai ser consumado. Por enquanto ele está agindo, tá bom? Vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho da estratégia que Satanás usa. Né? O Elias comentou aqui, ele está pregando, ele está evangelizando, a pessoa escuta, ela ouve, ela absorve, até concorda na hora, né? Se alegra, passou um dia, passou 2, esquece, deixa para lá, ouve outra coisa que acha até mais interessante, né? Muda, né? Repensa. Então,
Vamos lá, vamos falar um pouquinho de como ele age na vida das pessoas. Satanás, ele tem dois objetivos, irmãos. A gente tem que entender o seguinte: quais são os dois objetivos primordiais de Satanás, uma vez que ele já sabe que ele está condenado, ele já sabe que ele está perdido, ele já sabe que o tempo dele está próximo, ele já sabe. Ele não ignora nada disso. Ele sabe perfeitamente até onde ele vai conseguir chegar e que um dia tudo isso vai ser resolvido e ele vai ser devidamente condenado. Mas até lá, por ele estar podendo ainda agir, quais são os dois objetivos primordiais de Satanás? Afrontar a Deus, primeira coisa. O que Satanás quer antes de qualquer coisa é afrontar a Deus, porque Deus foi quem o condenou, e ele, desde o princípio, queria ser quem? Ele queria ser Deus. Ele queria assumir o lugar de Deus. E foi condenado por Deus. Então, o objetivo primordial dele é afrontar a Deus e a criação de Deus. Tá? Esse é o objetivo primordial dele. Destruir o homem, como segundo objetivo, né, de toda a criação, né, visível. Qual é o ápice da criação? É o homem. Né? Satanás sabe muito bem disso. Quem foi criado à imagem e semelhança de Deus? O homem. Então, quem é o alvo maior depois de Deus? O homem. Não tenha dúvida disso, tá bom? Então, esse é o objetivo maior de Satanás. Afrontar a Deus e destruir o homem. O vídeo que a gente viu fala isso claramente, né? Satanás acusando e tudo mais. E aí o juiz pergunta: o que você tem sobre ele? Eu falei: eu quero destruí-lo, porque ele faz tudo o que eu quero e ele afronta a sua lei. Eu quero destruí-lo. Não é isso que está no vídeo lá? É isso daí. Ele, então, é o autor da antivida, ou seja, ele busca morte, ele busca destruição, ele busca o caos, ele busca tudo de pior para o ser humano. É isso que ele quer. Né? Então, ele é a antivida, ele é o anti-Deus, porque ele é contra Deus. Tá bom? Autor do pecado. Vamos ver isso aqui. Gênesis. Vamos abrir em Gênesis. Capítulo 3, versículos de 1 a 6. Gênesis. Vamos lá. Um texto bacana para a gente estudar aqui agora. Capítulo 3 de Gênesis, versículos de 1 até versículo 6. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Então, quando eu digo que a estratégia de Satanás, ela, em primeiro lugar, afrontar Deus, a gente consegue enxergar isso nesta passagem? Conseguimos enxergar que ele está afrontando Deus? Ou não? Olha só o que ele disse para Eva. Né? Versículo 1. Foi isto mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Já colocando em questão o que Deus falou. Né? Aí Eva responde: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, né?
Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Aí Satanás já aproveita o gancho de novo e fala, não, certamente não. Vocês não vão morrer. O que ele está fazendo? Ele está afrontando Deus? O que ele está chamando? Ele está dizendo que Deus é o quê? Ele está dizendo para Eva que Deus está mentindo. É isso que ele disse, claramente. Ele afronta Deus, dizendo, Deus não está falando a verdade para você, eu estou. Confie em mim, não nele. Escute a mim, não a ele. Não é? E o que ela fez? Ela escutou ele e pecou. Então, a estratégia de Satanás é claramente afronta a Deus e destruição das pessoas. Como? Levando-as ao pecado. Tá? Olha que interessante. Vamos ver agora Gênesis 2:17, que é quando Deus fala acerca desse assunto. Gênesis 2:17. Eu vou ler o 16 também. Pode tá? ler o 16 também, quando Deus ordena ao homem. 16 e 17. Vai lá. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Observem que Deus, quando Ele dá a advertência a Adão, Ele advertiu Adão, tá? Ele disse, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Certamente. Então Deus está dizendo assim para Adão, Adão, não tenha a menor dúvida do que eu estou te falando, é certeza, escute-me, se você fizer isso, você morre. Certamente. Aí se a gente voltar no texto de Gênesis 3, e pegar o versículo 4, Satanás disse para a mulher, certamente não morrerão. Ele pegou a palavra que Deus usou, certamente. Ele pegou a mesma expressão e disse para Eva, certamente não morrerão. Fábio, tem também algo aqui interessante, porque quando a mulher já estava enredada pelo diabo, tá? Porque ela diz no versículo 3 que nem toquem nele. Deus também não disse isso. Deus não disse isso. Ele Disse, disse não não coma, coma, exatamente. não coma. O Ela toque, já o toque foi aumentou dela, a- mas ela acrescentou. Percebe né? que ela já foi envenenada aí. Né? Isso. E aí, óbvio, Satanás já percebeu a oportunidade. E ele, então, afrontou Deus, primeiro dizendo que não era verdade o que Deus tinha dito, que certamente eles não iriam morrer, né? Então ele tenta desqualificar Deus, né? Tenta rebaixar, tenta dizer que Deus estaria mentindo. E ela caiu no pecado. Quando, ao contrário, Deus já tinha dito, certamente morrerão. E o que aconteceu? Eles certamente morreram. Eles certamente morreram. Certo? Então, quem é verdadeiro é Deus. Quem é mentiroso é Satanás. E só para a gente ir para o intervalo, a estratégia dele não mudou até hoje. Tá bom? Vamos para o café e depois a gente volta. Vamos lá? Então nós paramos lá no texto de Gênesis, né? Gênesis, capítulo 2 e capítulo 3. Não é? Lembrando aqui, pessoal. Olha lá. Relembrando a estratégia de Satanás, qual é? Afrontar a Deus, destruir o homem. Afrontar a Deus, destruir o homem, tá bom? Que isso fique claro para a gente. E esse texto aqui, então, de Gênesis mostra claramente isso lá desde a criação, né? E eu tinha falado para vocês antes do intervalo, a estratégia de Satanás, ela não muda.
Eu digo para vocês, isso biblicamente é demonstrado até hoje, até os dias bíblicos, claro, mas isso se estendendo a hoje. A estratégia de Satanás é a mesma. É isso que ele quer, tá bom? Olha lá, Satanás colocou dúvida no coração de Eva ao questionar a veracidade da palavra de Deus, como já foi dito aqui. O seu argumento convenceu Eva, que cedeu e comeu do fruto proibido, consumando o pecado. Ou seja, ele conseguiu o que ele queria, né? Ele queria afrontar a Deus, afrontou diante da própria criação de Deus. E ele conseguiu fazer com que Eva consumasse o seu pecado, né? Não é ele que consuma, é a pessoa que consuma, né? É o pecador. Mas ele conseguiu incitar Eva a ponto dela realmente pecar contra Deus, né? Foi isso que aconteceu. Oi? Vai lá. Aqui acho que fica uma grande lição do quanto da palavra nós conhecemos a verdade para confrontar a mentira. Eva não estava bem segura do que ela estava, que Deus disse, né? Então, aí a brecha abriu. Aí foi quando Satanás, não, então é tudo mentira, né? E às vezes a gente cai nessa armadilha. A gente não conhece a palavra o suficiente para confrontá-lo. E é assim, Satanás, ele afronta Deus sempre. Mas o pecado é gerado em nós quando nós cedemos a ele, né? Então, o Satanás está balançando a isca do pecado na nossa frente. O pecado só acontece quando a gente morde a isca, né? Então, ele pode balançar o quanto ele quiser. Se a gente sabe a palavra de Deus, vira as costas e vai embora, o pecado não gera em nós consequência, né? Porque não é pecado. Exatamente, muito bem colocado. A Eva, ela cedeu, né? E é isso que acontece até hoje. Quando você cai em tentação, a palavra é cair em tentação, você cedeu à tentação, o que você fez? Você pecou, não é isso? Não muda, né? Fala, Giovanni. Interessante que ele também tentou Jesus, né? E tentou com a palavra também, né? Ele sempre fala, mas está escrito isso. Jesus vem e fala, também está escrito isso. Então, vamos chegar exatamente, também bem colocado, vamos chegar exatamente nesse ponto. O Satanás teve a ousadia, inclusive, de tentar a Jesus. Legal, Giovanni? Ó, eu falei e está escrito aqui, a estratégia de Satanás continua a mesma, ele não muda não, tá? Sabe por quê? Porque dá certo, dá certo, ele continua, está fazendo igual, né? Ele testa o homem no conhecimento da palavra, não é? Certo, Cris? Ele testa o homem no conhecimento da palavra. Vamos dar uma olhadinha em Mateus 4, que também é o que a Cris acabou de falar, o que o Giovanni acabou de falar, nós vamos dar uma olhada agora. É Mateus capítulo 4, a tentação no deserto. Vamos dar uma entrada ali no texto bíblico, e a gente vai, então, ver um pouquinho exatamente disso. Mateus 4. Vamos abrir Mateus 4. E eu vou pedir para o Giovanni ler esta passagem, porque diz muito também. Pode pegar do versículo 1 e vai descendo aí, Giovanni. Quando for para dar uma pausa, eu te aviso. Legal. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e o seu esplendor. Ele lhe disse, tudo isto te darei,
se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Obrigado. Certo, pessoal? Então, Satanás, sim, tentou a Jesus, né? E observem um detalhe interessante, quando a gente fala de soberania de Deus aqui. O versículo 1. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Neste caso aqui, o Espírito de Deus conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Na missão de Cristo, era necessário passar por essa tentação. Então, Deus conduziu Jesus ao deserto. E lá, ele foi tentado. Lembrando, Deus a ninguém tenta. Deus não tentou. E nem tenta ninguém. Deus simplesmente conduziu Jesus ao deserto para uma missão a ser cumprida. Chegando lá, o diabo o tentou, como deveria ser. Tá bom? E observem as... Oi? Interessante na estratégia dele que primeiro ele usou uma necessidade física de Jesus, que era a fome. Como Jesus respondeu com a palavra, está escrito: nem só de pão viverá o homem, aí ele usa o artifício da palavra também, né? Sim. Mas olha que interessante também. Exatamente, é isso aí. Bem colocado. Um detalhe. Jesus teve fome, não é isso? Diz aqui no versículo 2, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Ele tinha um corpo, e tem, né? Ele tem, mas também tinha na época o corpo humano suscetível à fome, ele teve fome. Satanás, ele fez uso da fome de Jesus para afrontar. Percebam isso. Se você é o Filho de Deus, transforma em pão essa pedra. Não é isso? Pega, mande que aliás, ele nem pegou a pedra, mande que estas pedras se transformem em pães. Mas ele quis afrontar. Ele quis questionar Jesus da condição de Filho de Deus. Ele primeiro usou desse artifício de afrontamento da divindade. Ele fez isso com Jesus. Jesus poderia transformar uma pedra em pão? Obviamente, se ele estivesse com fome, ele poderia fazer o que ele quisesse, mas Satanás primeiro quis afrontar a autoridade e a divindade de Jesus. Percebe? Por isso que Jesus respondeu e não fez nada do que ele pediu. Né? Ele falou, se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Aí Jesus falou, não. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí ele usou a Escritura e calou a boca de Satanás. Então, continua. Perceberam, gente? A sutileza da cena aqui? Sim. Está necessitando, ele usa como Isso. argumento, e na fraqueza a gente pode cair. Exatamente. Né? Jesus estava se sentindo fraco. Imagina, gente, 40 dias e 40 noites sem comer. Só Deus, né? Para conseguir. Só Deus. Ninguém conseguiria. Mas Jesus estava lá. Sentiu fome. Satanás, para provocar, foi lá afrontá-lo. Se você é Deus, faz. Entendeu? Jesus calou a boca de Satanás naquele momento. Ele parou? Não. Ele afrontou de novo? Sim. Se és o Filho de Deus, joga, te lança daqui, não é isso que ele fala? Pois está escrito, joga-te daqui para baixo. Ele levou a parte mais alta do templo. Não é? Então, o diabo levou Jesus à cidade santa. Qual é a cidade santa? Jerusalém, não é isso? Colocou na parte mais alta do templo. Falou, joga daqui. Você é filho de Deus? Você vai se jogar agora. E aí, está escrito, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Mais uma vez, ele afronta a divindade de Jesus. Ele questiona a divindade de Jesus. Fala, prova para mim que você é o Filho de Deus mesmo. E pula. Não é? O que Jesus respondeu?
Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Não é? Satanás foi embora? Acabou? Teve a terceira, não é? Por fim, o que ele faz? Numa última tentativa, ele tentou afrontar a divindade de Jesus, questionando, e Jesus simplesmente respondeu. Deu as respostas bíblicas corretas, porque Satanás distorce a palavra. Jesus deu a resposta correta. Mas no final, o que Satanás tenta? Jesus, quer economizar tempo e esforços? Me adore e eu te dou todos os reinos da terra para você. Economize seu tempo e seus esforços. Me adore, se prostre diante de mim, e eu vou te dar todos os reinos da terra. Topa? É o que está escrito aqui. Não é? Tudo isto te darei se prostrares e me adorares. Porque ele foi a um monte muito alto e mostrou a Jesus todos os reinos do mundo e seu esplendor. Ora, se Jesus é o Filho de Deus, se Jesus é o Messias, se Jesus é o Senhor, se Jesus é o Rei dos Reis, tudo é dele, não é? Satanás falou, economize seu tempo e seu esforço, me adore e eu te dou tudo. Jesus falou, retire-se Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então, essas três tentações aqui, tem, no caso de Jesus, o cunho de tentar afrontar a divindade, a santidade, o poder e a autoridade de Jesus, e também, por final, quando ele não conseguiu o que ele queria, ele simplesmente quis oferecer para Jesus um atalho para ele, então, se tornar rei de tudo. Não é? E Jesus falou, sai daqui, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e só a ele preste culto. Muito bem. Se ele testou Jesus, ele testa você, ele testa a mim no conhecimento da palavra. O que a Cris acabou de falar é muito importante. Pessoal, a gente tem que conhecer a palavra, porque muitas vezes é através da palavra que a gente responde e evita que a gente caia, né? Conhecer a palavra de Deus. Em N situações, né? Não vou enumerar nada aqui, mas conhecer a palavra de Deus e nós vamos chegar mais um pouquinho à frente nesse assunto. Olha lá. Pôr em dúvida a veracidade da palavra. É o texto de Gênesis 3:4, onde Satanás ele questiona o que Deus falou. O que é pôr em dúvida a veracidade da palavra? Satanás ele coloca em xeque aquilo que Deus fala. Não é? Se Deus falou para Adão, não coma, certamente morrerá, ele fala, não, certamente não morrerá. Ele distorce e ele tenta chamar Deus de mentiroso. Tá bom? É a outra estratégia. Armas ciladas. Será que Satanás arma ciladas? 1 Timóteo 3:7. Vamos dar uma lida lá. Esse texto aqui, eu vou só falar um pouquinho do contexto. Tá? Este texto do capítulo 3 de 1 Timóteo diz respeito à vocação para servir, né, como líder de igreja, como presbítero, né, vocação ao episcopado, né, na igreja. Então, Paulo fala, esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. Então, Paulo ele começa elogiando aqueles que têm como desejo servir através do episcopado. E ele vai explicando, no versículo 2, versículo 3, versículo 4, versículo 5, ele vai dizendo das qualificações que, então, um bispo deve ter, né, para poder ser, então, um servo nessa medida dentro da igreja. Tá? Mas olha que interessante, quando ele chega no versículo 6 e versículo 7, que o Giovanni vai ler. Versículo 6. Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo.
também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Olha só, então o candidato a bispo, né, a presbítero, por exemplo, a palavra aqui diz bispo, não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Olha que interessante esse texto aqui, olha só. Não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Quando Deus expulsou o diabo expulsou Lúcifer da sua presença, né? Foi por quê? Por causa da soberba, porque ele queria ser igual a Deus. Então, a orientação de Paulo é para que o candidato a um bispo, a um cargo de liderança na igreja, ele não seja um recém-convertido. Por quê? Porque o recém-convertido, aquele que ainda não está amadurecido na fé, ele pode, olha, eu vou exercer uma função tão importante na igreja, eu quero chegar igual o meu pastor e poder estar lá em cima, e poder estar pregando, e as pessoas me verem, e isso. Ele começa a poder dar a ele mesmo razões erradas para estar servindo. E isso pode levá-lo a sentimento de soberba. E se ele alimenta essa soberba no seu coração, ele está pecando igualzinho o diabo pecou. Igualzinho. Tá? E o versículo 7 diz: também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito e nem na cilada do diabo. A reputação é importante para o crente? A reputação é importante para o crente. Um bom testemunho é importante para o crente, né? Para não cair em descrédito e nem na cilada do diabo. Há armadilhas para que você não dê bom testemunho, armadilhas para que você caia em descrédito perante os de fora, armadilhas e ciladas para que você fale, mas não viva o que você fala, não é? E as pessoas de fora, elas olham? Pergunto. Olham, né? Elas olham. Então, essa é a cilada, tá bom? Ok? Então, Satanás, ele arma ciladas? Arma ciladas. Induz o coração aos seus maus desígnios? Sim. João 13, 2. Vamos ler João. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Já falamos desse texto, né? Mas repetindo aqui, estava sendo servido o jantar, era a ceia, né? A última ceia de Jesus com os discípulos, não é isso? Estava começando a ceia, sendo servido, e quem que estava ali? Quem já estava lá? O diabo estava lá. Ó, induzindo Judas, né? Induzindo, seduzindo, tentando convencer, né? Ah lá, a fazer o quê? Trair, não é? Então, Satanás induz o coração do homem a praticar o mal? Sim, ele induz, tá? Ele induz. E no caso de Judas, a gente já viu ali, né, no versículo 27, ele não apenas induziu Judas, mas para Judas poder executar essa obra maligna, ele possuiu Judas. Né? É isso. Então ele induz as pessoas a praticarem o mal. Acusa os crentes continuamente. Apocalipse 12, 10. Vamos pegar Apocalipse agora. A gente já leu em Gênesis, agora nós vamos ler em Apocalipse, tá? Vamos lá, Apocalipse 12, 10. Só também um rápido contexto aqui, este capítulo é referente a uma profecia apocalíptica
né? Apareceu no sinal um sinal extraordinário, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 2 estrelas sobre a cabeça. Vocês já devem ter lido ou ouvido essa profecia em algum momento. É uma profecia do Apocalipse. João, ele narra o que ele viu, ele narra a profecia, né? E agora pode ler Giovanni 12, o 10, versículo 10. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Isso, olha que interessante, no meio da profecia, João, ele tem as visões e ele vai relatando. E ele fala de ter ouvido uma forte voz dos céus dizendo: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Já está falando da volta de Jesus. Pois foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Então, sabe o vídeo que a gente passou ali, no início? É isso mesmo que Satanás faz. Ele acusa quem são os nossos irmãos. Ele está falando de quem? Ele está falando da gente, tá? Também, né? Desta congregação e da igreja. Nós somos acusados diante de Deus, dia e noite. O que Satanás tenta fazer? Ele tenta sempre estar lembrando aqui, um pequeno parênteses. Satanás, ele é onipotente? Não. Ele é onipresente? Não. Ele não tem esse poder. Como que ele age, então, para poder acusar milhões e milhões de pessoas? Ele tem auxílio dos demônios. Uma hoste de anjos caiu junto com ele. Então, ele usa desse exército de demônios. Tá? Eu lembro uma vez que eu ouvi um pastor. Ele falou um negócio que eu parei para pensar. Ele falou: a gente não enxerga o mundo espiritual. A gente não enxerga. Mas se nós pudéssemos, por um instante, ter o véu aberto, assim, para você dar uma olhadinha, eu acho que você caía duro. Você caía duro. Tá? Porque a gente não está vendo nada, mas estão acontecendo coisas ao redor. Sem cessar. É. Né? Por isso. Tá? Então, essa acusação dia e noite acontece, tá? Para todos nós. O vídeo lá não mostrou, porque eu só peguei a parte que interessava nesse momento, mas, embora você e eu sejamos acusados dia e noite, quem foi lavado pelo sangue do Cordeiro está livre. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Essa é a resposta de Deus, tá bom? Embora ele acuse, deixe ele acusar. Agora, e é o nosso advogado, não é? Muitas vezes as acusações vão fazer sentido, tá? Porque você pecou mesmo. Pecou, tá? Ele vai lá e fala: pecou. Então, cabe a nós como crentes o quê? O que está lá em 1 João. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém? Microfone. Pega o microfone para... Às vezes as acusações, sim, elas são reais, né? Elas aconteceram, só que tem aquelas que eu acho que também não aconteceram, e ainda assim estão nos acusando. Então, por exemplo, quando você é duro, né, na palavra, né, no sentido de sim, sim, não, não, né? Aí vem aquelas indiretas: olha, porque é crente, cadê a sensibilidade? Né? O povo de Deus não poderia ser assim, entendeu? Então tem muito disso. Então, assim, é 24 horas mesmo, sendo acusado. É só lembrar que Satanás é o pai da mentira. Ele pode, sim, acusar você de uma forma verdadeira. Ó, você realmente cometeu esse pecado? Pode. Ele pode criar uma situação de acusação? Também pode. Ele é o pai da mentira. Ele pode, né? Então, mas o fato é que ele acusa.
Ele vive para acusações. O que mais quer falar? Alguém queria falar aí? Não? Tudo bem, pessoal? Opa. Então, oi. Dona Yara está falando, né? Oi, Dona Yara, fala. Ele estava acusando o Jó, né? Jó é um caso interessante porque ele chega diante de Deus e diz para Deus: olha como é teu servo Jó. Em resumo, ele é direitinho, faz tudo certinho, servo do Senhor, temente a Deus. Agora, tira o que é dele e o Senhor vai ver como ele vai reagir. Ele vai envergonhar o Senhor na sua cara, ele vai blasfemar na sua cara. Ele ficou falando isso, né? Incitando. Olha isso que ele fez, né? Então, ele não disse que Jó estava pecando, ele disse que Jó era certo, correto. Mas aí, então, ele coloca Deus, ele tenta colocar Deus em xeque. Fala isso, porque ele tinha todas as bênçãos de Deus. Ele quis dizer assim, como Jó é muito abençoado pelo Senhor, e o Senhor praticamente o blinda na vida, ele tem tudo de bom, de melhor, e ele tira as coisas dele e vamos ver como ele vai ser. Né? Olha o desafio de Jó, né? Interessante, Satanás desafiou Deus, nesse caso. Né? E ele, então, primeiro apontou as qualidades de Jó, mas disse, olha, tudo isso realmente acontece porque o Senhor protege ele, o Senhor está cuidando da família dele, o Senhor prospera Jó, está tudo maravilhoso na vida dele. Tira isso dele. Né? Nessa situação, nesse patamar. Sim, o próprio Deus. E aí ele sim. fala que não tem homem igual a ele. Não há homem como Jó na Como terra. Jó, exatamente. Deus Ou seja, exalta. Aí Satanás se apropriou disso para falar, ó, então é por causa disso. Isso mesmo, enfim, né? Isso mesmo, porque Deus estava olhando para Jó e se agradando de Jó. Quem ficou com inveja? Quem que falou, não vou derrubar esse cara? Simples, né? Simples. Dona Yara, mas bem colocado. E veja que Satanás usou as qualificações de Jó para tentar derrubá-lo. É muito interessante essa passagem, esse texto, esse livro de Jó. Aqui, no caso, a gente está falando de acusações realmente no sentido de destruir a reputação do homem perante Deus. Não é? E, como eu já disse, o crente, nós, né, temos o poder de Deus a nosso favor, que nos perdoa dos nossos pecados, e cabe a nós também, sempre que necessário, nos arrependermos. Né? E aí cessam as acusações. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Tá legal? Tá claro? Tá difícil de entender? É um tema sensível, são textos sensíveis, então eu queria que vocês falassem sinceramente se está tudo bem, tá? Ok? Muito bem. A gente falou do caráter de Satanás, a gente falou da estratégia de Satanás, que eu acho que está clara, né? E, agora acho que é a parte boa também, o destino de Satanás. Destino de Satanás, ou seja, ele já está condenado, ele já foi julgado, não tem como reverter a sentença dele nem dos demônios, não tem. Ele vai cumprir a sentença dele cabalmente. Vamos ver. Ó, a palavra de Deus descreve a história da trajetória desta criatura, assim como o seu destino final. Ele está condenado. Isaías 14:15. Vamos dar uma olhadinha em Isaías 14:15. Nós já lemos esse texto lá atrás, né? Agora há pouco. Eu vou pegar só a questão da condenação dele, versículo 15. Pode ler, Giovanni. Mas às profundezas do Sheol você será levado, irá ao fundo do abismo. Ok? Então, as profundezas do Sheol você será levado, você irá ao fundo do abismo. E daqui a pouquinho eu já vou dar um pouquinho mais de detalhes disso. Tá? Ele está sob maldição. Gênesis 3, 14 a 16. Vamos lembrar de novo esse texto. Vamos lá. Gênesis 3, 14 a 16. Quem está sob maldição? Que Deus declarou a serpente no Éden.
Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Ok, está falando da maldição que Deus lançou sobre a serpente, evidentemente sobre o diabo, né? Por causa da astúcia dele de ter induzido também Eva a cometer o pecado. Ele, mais uma vez, ele amaldiçoou Satanás, né? Então, Satanás está sob maldição permanente, eterna e irrevogável. A maldição que recaiu sobre ele não tem como voltar atrás, tá bom? Apocalipse 12, vamos de novo lá, do 7 a 9, que fala da expulsão de Satanás do céu durante a tribulação. Olha que interessante aqui, também é da profecia de João, né? 12, 7 a 9. Pode ler de novo aí, Giovanni. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo, ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Isso, até aqui. A gente acabou de ler lá no Gênesis, no livro do Gênesis, Deus amaldiçoando a serpente, correto? O primeiro livro da Bíblia. Agora a gente chega no último livro da Bíblia, e o versículo 9 diz: o grande dragão foi lançado fora. Ele é o quê? A antiga serpente, olha aqui. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás. Então, aqui é mais uma demonstração que a Bíblia, como um todo, ela é muito coesa no que fala. Pegou Gênesis, pegou Apocalipse, está falando a mesma coisa, né? A serpente era quem? Diabo ou Satanás, que engana todo mundo, não é isso que está escrito aqui? Que engana todo mundo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra, isso por ocasião de um embate que vai acontecer nos ares entre... Aqui fala do arcanjo Miguel, né, e os anjos de Deus que vêm num embate contra as forças demoníacas. Isso durante a época da grande tribulação, vai haver esse embate. E vai ver isso que fala aqui, que ele é lançado fora, Satanás é lançado fora, os demônios são lançados fora, né? Rapidamente, eu não vou entrar aqui no Apocalipse, no texto, mas só para a gente entender. 2 momentos cruciais reservados para Satanás. Quando Jesus voltar e reinar por 1000 anos sobre a terra, nesse momento em que Jesus retorna, Satanás ele vai ser aprisionado por 1000 anos. Ele será aprisionado. Então, durante o reinado, o governo de Jesus sobre a terra milenar, Satanás não vai poder agir, ele vai estar preso. E os demônios também. No final desse período milenar, ele será solto por um pouco de tempo, conforme está escrito. É necessário que isso aconteça, né? Para novamente enganar e seduzir sobre a terra. Isso é necessário. E depois? Aí depois vai vir o juízo final, o grande trono branco, o julgamento definitivo. E nessa ocasião, Satanás será lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. E aí, definitivamente, Satanás nunca mais vai dar problema para ninguém. Tá? Ele vai ser lançado no lago de fogo, os demônios vão ser lançados no lago de fogo, e, infelizmente, juntamente com eles, aqueles que não creram em Jesus. Tá bom? Os descrentes serão lançados no lago de fogo, com Satanás e os seus demônios. Então, oi. Só uma coisa muito interessante aqui, né? Os 3 inimigos, desses 3 inimigos, 2 vão estar fora. O diabo vai estar preso durante 1000 anos, então ele não vai estar agindo, e vai ser um reinado de paz, de 1000 anos de Jesus. Plena então paz, o mundo, o sistema, vai estar diante de um governador justo. Então o mundo também vai estar fora. Sim. Ficou o terceiro, que é a carne, que será seduzida no final dos 1000 anos. Isso. Não pela igreja ressurreta, a igreja ressurreta ela estará glorificada junto com Jesus, então essa não passa por esse perigo, mas aqueles que nascem durante esse tempo, né?
Então, é interessante. Gente, é muito legal estudar o Apocalipse, estudar as profecias. Vamos ver, quem sabe a gente faz aí um curso aqui também para falar sobre isso um pouco, mas é fantástico. E, só para a gente não perder tempo, para a gente poder concluir a aula, né? Será aprisionado por 1000 anos, o milênio, né? Então, olha rapidinho lá, nesse mesmo versículo, de 1 a 3. Vi descer dos céus o anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu... Só um instantinho, Apocalipse 20, desculpem. Isso, Apocalipse 20, de 1 a 3. Dá uma olhada lá. Apocalipse 20, de 1 a 3. Perdão. Vamos lá. Pode ir. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Isso, o que foi falado aqui, né? Ele fica preso durante 1000 anos, durante o reinado de Cristo, um reino de plena paz e prosperidade sobre a terra, e após o encerramento desse período, ele vai ter que ser solto por um período de tempo. Isso Deus já determinou, tá bom? Para depois, lá na frente, ele ser lançado no lago de fogo. Olha lá, será lançado no lago de fogo, Apocalipse 20, 10. Lê para a gente, Giovanni, o versículo 10 desse mesmo capítulo. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Isso, então o lançamento de Satanás no lago de fogo e junto com seus demônios, isso vai acontecer também. Aqui fala da besta e do falso profeta, são figuras apocalípticas, né? Fazem referência também ao que virá na época da tribulação, anticristo, falso profeta, enfim, são profecias. E essas figuras também serão lançadas no lago de fogo. Muito bem. Tudo bem, pessoal? Tudo certo? Ficou claro? Deu para entender? Se alguém quiser esses slides para ajudar a lembrar, só pedir, tá? A gente manda. Se alguém precisar dos slides, pode pedir, porque tem as referências bíblicas explicando, pontuando cada detalhe, pode pedir que a gente manda, tá bom? A secretaria manda para vocês. Mas vamos concluir aqui da seguinte forma. Olha a aplicação desse ensino de hoje para nós. Estude a palavra de Deus para não ser enganado. Estude a palavra de Deus para não duvidar da verdade. Estude a palavra de Deus para fortalecer a sua fé. E estude a palavra de Deus para responder com convicção. Da mesma forma que Jesus respondeu. Então, estude a palavra de Deus. 4 razões. Para você não ser enganado. Para você não duvidar da verdade, ou seja, para você realmente conhecer o que Deus fala e crer. Para fortalecer a sua fé, você crescer na fé e para você responder com convicção sempre que você for confrontado. Amém? Para encerrar, Efésios 6. Abram aí Efésios 6. Vocês lembram que o Alexandre comentou na aula anterior? Que para a gente poder combater o bom combate, nós precisamos conhecer quem? O nosso adversário, o nosso inimigo, não é verdade? A guerra já está ganha por Jesus? Sim, a guerra já está ganha, mas as batalhas ainda estão acontecendo diariamente, certo? Para a gente poder vencer uma batalha contra o nosso inimigo, o que a gente precisa? Conhecer o nosso inimigo. Então, aqui no livro de Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, que nós vamos ler rapidamente, são as orientações de Deus para você e para mim, que somos soldados nessa batalha, nessa guerra, como nós devemos nos portar diante do nosso inimigo. E o Giovanni vai ler para a gente aqui, encerrando a aula. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos,
mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-vos com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui. Até aqui. Amém? Precisa de mais alguma explicação desse texto? Acho que não, né? Está claro. Lição de casa. Leiam novamente Efésios 6. E sempre que necessário, leiam, tá? E como eu disse, se alguém quiser os slides da aula, é só pedir. Vamos orar? Pai amado, nós te louvamos, Senhor, te louvamos e engrandecemos o seu nome, porque a sua palavra é a verdade. E a sua palavra claramente nos mostra quem são os nossos inimigos e como foi estudado hoje a pessoa de Satanás também, como esse inimigo que, embora já esteja condenado e sentenciado por ti, ó Deus, ainda exerce influência sobre a terra. Por isso eu peço que nós, como igreja, como exército do Senhor, sejamos capacitados para enfrentar as setas inflamadas, para nos desvencilharmos das ciladas, para confrontarmos o inimigo com a palavra sempre que necessário e, principalmente, não cairmos nas tentações. Obrigado pelo dia de hoje, Senhor, nos abençoe e nos prepare para o culto mais tarde à noite. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Bom domingo, pessoal. Deus abençoe.